Bom dia, Deus te abençoe neste dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja na tua vida, hoje e sempre. E eu espero que quando você estiver assistindo esse vídeo, quando você estiver escutando esta palavra, você esteja bem. E se não estiver, não se preocupa, vai ficar tudo bem, porque Deus é contigo, amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor, do coração de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. A palavra se encontra em Salmos de número 23, versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas existe algo central nele que muitas vezes passa despercebido. O foco principal do Salmo não é o pasto, não é a mesa, não é o vale, não é a provisão. O centro deste Salmo é a presença de Deus. Davi descreve uma vida conduzida pela presença do Senhor. Tudo começa quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. E isso muda a nossa visão sobre essa palavra, porque o pastor não é alguém que aparece apenas em momentos de emergência. Não é alguém que aparece só quando a gente precisa. Pastor é presença contínua, é alguém que guia, que acompanha, que observa, que protege, que corrige. E então Davi começa a mostrar como essa presença se manifesta nas diferentes estações da nossa vida. Ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Isso fala do descanso, não apenas do descanso físico, fala da segurança, porque a ovelha ela só consegue descansar quando ela se sente segura, quando ela se sente protegida. Hoje nós temos muita informação, mas pouca paz. Muita correria, mas pouco descanso interno. E Davi mostra que a presença de Deus produz um lugar de repouso até em meio às pressões da vida. Depois ele diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas. A presença de Deus também produz direção, e isso é muito importante porque um dos maiores desgastes emocionais da vida é a confusão. Não saber para onde ir, não saber o que decidir, não saber em quem confiar, mas quando Deus guia, há clareza. Nem sempre ele mostra o caminho inteiro, mas ele conduz o próximo passo. E então Davi diz assim: refrigera a minha alma. E isso é tão profundo, porque existem muitas pessoas cansadas no corpo e existem pessoas cansadas na alma. E o cansaço da alma não se resolve apenas em dormir. É o cansaço emocional, é o desgaste emocional, é a sobrecarga mental, é a luta interna que ninguém vê. E Davi reconhece que a presença de Deus alcança este lugar invisível dentro de nós. Depois o Salmo ele muda de cenário. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Perceba uma coisa, a presença de Deus não impede a existência do vale. O vale existe, a dor existe, as perdas existem, os dias difíceis existem. Mas Davi diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que sustenta ele não é o cenário, é a companhia, é quem está com ele. E isto é maturidade espiritual. É entender que a segurança da vida não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio a esses problemas. E então vem uma frase muito interessante: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era instrumento de correção. O cajado era instrumento de direção e proteção. E Davi chama isso de consolo, porque quem ama também corrige. Hoje muita gente quer um Deus que apenas entrega bênçãos, mas não aceita a direção. Só que a correção de Deus não é rejeição, é cuidado. Um pastor corrige a ovelha para impedir que ela se perca. Às vezes Deus fecha caminhos, às vezes Deus confronta a atitude.
Às vezes, ele nos interrompe. E mesmo sendo desconfortável, isso também é presença de Deus. E então Davi diz assim: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é tão forte. Deus não espera o conflito acabar para honrar você. Ele prepara a mesa no meio do cenário adverso. Na Bíblia, a mesa fala da provisão, da honra, da comunhão, da permanência. Ou seja, mesmo cercado de oposição, Deus continua sustentando. A presença de Deus não depende da aprovação das pessoas. E o Salmo termina dizendo assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias claros, nos dias confusos. O Salmo 23 não fala sobre uma vida perfeita. Ele fala sobre uma vida acompanhada por Deus. Então, talvez hoje você esteja em um vale ou talvez você esteja em um tempo de descanso, mas o que sustenta cada estação da sua vida não é a circunstância, é a presença de Deus. E quando a presença de Deus está conosco, até os caminhos difíceis se tornam suportáveis. Que você viva hoje consciente disso. Você não está caminhando sozinha, você não está caminhando sozinha. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor, na direção de Deus, e que este dia seja um dia de bênção, de direção do Senhor na tua vida. Amém? Deus te abençoe. Bom dia.